Eu quero saudar cada irmão, cada irmã presente conosco aqui no templo. Você que nos acompanha pelo canal da internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, o livro de Josué. Capítulo 5. Capítulo 5 de Josué, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram o que o Senhor tinha feito às águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que tivéssemos passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: Faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebravam a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. E te pedimos que, em nome de Cristo Jesus, nós possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E que tudo seja para honra, louvor e glória do teu santo nome. Amém e amém. Certa vez eu ouvi um pastor ministrando, e ele trazia ali o tema de vitória. Ele falava sobre aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, os momentos de dificuldade que a gente vive, e a confiança que devemos ter no Senhor, de que o Senhor é capaz e que o Senhor pode, que o Senhor deseja nos conceder vitórias na vida. E ele dizia então, a respeito de vitórias, que a vitória é algo que a gente conquista. Isso quer dizer, então, que há um processo que precisa ser seguido para que a vitória, ou para que as vitórias nas nossas vidas sejam conquistadas. E nós precisamos, então, passar por esse processo. E muitas vezes esse processo é doloroso, muitas vezes esse processo é cansativo, muitas vezes no meio do caminho, durante esse processo, a gente se desanima, a gente se sente cansado.
Mas ele é necessário, porque ele vai nos lapidando, ele vai nos moldando, para que nós possamos reconhecer e para que nós possamos vivenciar a vitória que o Senhor tem para nós. E nesse sermão o pastor fez também uma pergunta. Ele disse assim: você acha que Deus está preparando uma bênção para a sua vida? Ou você acredita que Deus está preparando a sua vida para uma bênção que Ele já tem para você? Então você acha que você está sendo preparado, ou que há uma bênção sendo preparada para ser derramada sobre a sua vida? Ou você acredita que essa bênção já existe, mas que o Senhor está preparando você para recebê-la? Essa foi a pergunta feita pelo pastor. O texto que nós lemos, fica claro que Deus estava moldando o seu povo para uma bênção, para uma promessa que Ele já tinha, que Ele já havia preparado. Essa promessa refere-se a Canaã, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Essa promessa, na verdade, Deus já havia feito lá para Abraão. Deus prometeu dar Canaã uma terra abençoada, uma terra produtiva. Então Deus não estava preparando a terra para o povo. A terra já estava pronta. Deus estava preparando o povo para poder dar a terra. Deus estava preparando aquele povo para um novo tempo que Ele tinha no seu coração. Se você ler o capítulo seguinte, o capítulo 6, você vai ver que narra ali a conquista de Jericó. Jericó era uma cidade estratégica para que o povo pudesse chegar até Canaã. Então é o processo da vitória. Um passo de cada vez, um momento de cada vez. E Deus então fala a respeito da circuncisão. Aquele povo que estava junto com Josué, sendo guiado ali por Josué, debaixo da autoridade de Josué, não havia ainda sido circuncidado. Porque todo o povo, toda a geração de Josué, com exceção dele e Caleb, morreu no deserto. Então aquele povo não estava circuncidado. E Deus então queria cumprir a sua promessa, a promessa que Ele tinha, que foi feita lá para os antepassados, para os patriarcas. E Deus queria cumprir então na vida dos filhos dele, como diz o texto. Deus queria transformar aquele povo numa nação. Porque ser apenas um povo, ou ter um povo, um agrupamento de pessoas, não significa que é uma nação. Uma nação, de uma forma bem sintetizada, significa um agrupamento político autônomo que ocupa um território. E aquele povo era quase que, ou era mesmo, né, como andarilhos. Né? Não tinha uma terra para chamar de sua. Eles precisavam então conquistar esse território para então se tornarem uma nação. E no versículo 1 aí que nós lemos, diz então que correu a notícia do que Deus havia feito pelos israelitas. Isso é narrado lá no capítulo 3 e no capítulo 4. Deus secou o Jordão para que os israelitas pudessem atravessá-lo. E diz então que os inimigos do povo ficou sabendo disso. E eles ficaram aterrorizados, porque eles esperavam, era uma das estratégias, usar o Jordão como uma barreira contra os israelitas, contra o povo de Deus. Então diz o texto que os reis, né, tanto dos cananeus quanto dos amorreus, ficaram desanimados. Ficaram aí com o seu coração, diz aqui na minha versão, que o coração deles se derreteu de tanto medo. E talvez, a gente pensando que era uma época de guerra, que era uma época de conquista, talvez ali os estrategistas pensassem, bom, essa é uma boa hora, esse é um bom momento para nós avançarmos contra os nossos inimigos. Eles já viram a vitória que o Senhor nos deu, eles já viram o milagre que o Senhor nos concedeu, eles estão com medo, eles sabem que há Deus em Israel e que esse Deus está conosco, eles estão com medo, então agora é um bom momento para nós avançarmos contra eles.
Talvez um estrategista pensasse isso. Mas não foi isso que aconteceu, porque antes que o povo avançasse, havia uma outra etapa no processo da conquista, no processo da vitória, que o povo precisaria passar. E esse processo esse processo tinha a ver com questões espirituais. O Senhor precisava tratar espiritualmente com aquele povo. E Josué sabia que a vitória só seria possível através de uma intervenção divina. E no capítulo 4, que nós não lemos, vamos ler depois, para que você possa entender toda a história, todo o contexto. Josué então ergue um altar com as 12 pedras que ele retirou do Jordão quando o Jordão se secou, para que eles pudessem atravessar. Então, primeiro Josué ergue um altar. Ele reconhece quem é o Deus a quem ele serve. Ele consagra o povo a esse Deus, reconhece a autoridade desse Deus. E nós já aprendemos logo de cara que muitas vezes, nas nossas vidas, as vitórias demoram a chegar, as conquistas demoram a chegar, porque a nossa vida espiritual pode estar comprometida. Muitas vezes porque nós não reconhecemos as autoridades que estão estabelecidas sobre nós. Primeiramente Deus, e depois as autoridades que Ele estabelece sobre as nossas vidas. O povo então passou a reconhecer e a compreender que Josué realmente era um enviado do Senhor. Alguém que o Senhor havia colocado no lugar de Moisés para dar continuidade à caminhada do povo pelo deserto. Então o pacto foi restabelecido a partir do reconhecimento da autoridade de Deus, da autoridade de Josué. A vontade e a voz de Deus deveriam ser seguidas. Essa era uma outra etapa do processo para a vitória. E nós também precisamos entender que há bênçãos do Senhor preparadas para nós, mas que nós precisamos permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor nos prepare para receber essas bênçãos. Porque enquanto o Senhor não olhar para nós e entender que nós estamos prontos, o Senhor não vai derramar essas bênçãos. Talvez muitas das promessas que o Senhor tem, ou que o Senhor tenha para mim e para você, ainda não se cumpriram, porque nós ainda não estamos prontos para recebê-las. Nós precisamos nos render humildemente. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. Nós precisamos restabelecer as alianças que foram quebradas, as alianças que foram perdidas. E esse texto então nos ensina que Deus faz aquele povo lembrar quem eles eram. Deus traz a memória daquele povo através de princípios, através da reafirmação da aliança e da continuidade das promessas. Deus faz aquele povo se lembrar quem eles eram. Achei interessante, né, quando durante a ministração do louvor o Felipe falou: Deus me perguntou, você sabe quem você é? E será que nós sabemos quem nós somos? Deus fez aquele povo lembrar. E vez por outra, Deus tem que nos lembrar quem nós somos. Porque às vezes nós saímos um pouco do nosso lugar. Nós começamos a acreditar que nós somos mais do que verdadeiramente nós somos. Nós começamos a pensar que há em nós mais talento ou mais dons do que realmente nós temos. E nós nos esquecemos que a palavra diz que todo dom vem de Deus. E que a palavra diz mais ainda, que o dom perfeito é o amor. Que todos os outros passarão, mas que esse vai permanecer. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo quem Ele é. Porque às vezes as nossas atitudes estão retendo as bênçãos e as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Deus queria dar a terra para aquele povo, como Ele havia prometido lá para Abraão. E nós sabemos que Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete.
Mas aquele povo ainda trazia em si alguns requisitos e algumas influências do Egito. Eles ainda tinham um pensamento de escravo. Esse pensamento de escravo, ou essa condição que às vezes a gente experimenta, é muito interessante como no momento em que nós estamos vivenciando algo que nos faz sofrer, ou algo que é negativo, a gente sente tudo aquilo com muita dor. Mas se há uma proposta, ou se surge uma condição de nós trocarmos de lugar, às vezes nós nos tornamos pior do que os nossos opressores. Há um livro, chamado Pedagogia do Oprimido. E é muito interessante. Rubem Alves, ele diz que quando o oprimido tem a oportunidade de tomar o lugar do opressor, ele se torna tão mau ou tão ruim como aquele que o oprimia. Há também um ditado que diz, que se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Dê poder a esse alguém. Então, nós precisamos olhar para nós com coragem, de dizer quem nós somos, de reconhecer quem nós somos. Porque só assim nós vamos nos abrir para a ação do Espírito Santo. Só assim como nós cantamos aqui, nós vamos poder navegar nesse oceano do Espírito Santo e sermos tratados, e sermos curados, e sermos renovados. Então o Senhor precisa nos lembrar de quem nós somos, como Ele fez com aquele povo. Foi preciso trazer à memória daquele povo quem eles eram. E lembrá-los da aliança que eles tinham. Naquela época a aliança era representada pela circuncisão. Depois de Jesus Cristo, como diz o momento da ceia, há uma nova aliança. Essa nova aliança no meu sangue. A nova aliança foi feita através do sangue de Jesus Cristo com cada um de nós. Mas toda aquela geração, então, que nasceu no Egito havia morrido. Com exceção de Josué e de Calebe, essa geração que nasceu no deserto precisava conhecer a sua história, ou rememorar a sua história. Então Deus diz para Josué, olha, faça facas de pedra bem afiadas e circuncide todo o povo. Entenda-se aí por povo, os homens, os homens adultos aí por volta dos seus 38 anos de idade, que seriam então os homens de guerra. Os homens que poderiam ir para a frente da batalha, lutar pela conquista da terra. Então, a circuncisão era um sinal de fé daquele povo, com a aliança feita, Deus com Abraão, que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 17, depois, se você quiser ler, para compreender melhor todo o contexto. E Deus lembra então, olha, vocês são descendência de Abraão. A promessa que havia sobre a vida de Abraão também há sobre a vida de vocês. Então todo menino ao 8º dia de nascimento tem que ser circuncidado. Mas isso não aconteceu por conta do pecado e da desobediência, que vocês tiveram que viver 40 anos no deserto. Mas então agora eu estou voltando a vocês e eu quero restituir, eu quero renovar essa aliança com vocês. Então para isso vocês precisarão ser circuncidados. E agora já como homens adultos. Olha só como às vezes a nossa desobediência, além de reter as bênçãos do Senhor sobre nós, nos causa ainda mais sofrimento. Uma coisa é um menino ser circuncidado ao 8º dia de vida. Outra coisa é aos 38 anos de idade. Muito mais sofrimento, muito mais dor. E é isso que a desobediência faz. É isso que a desobediência faz conosco. Mas a circuncisão, então, era esse símbolo visível da aliança de Deus com o seu povo. Então agora, antes deles tomarem posse da terra prometida, era necessário circuncidar todos os homens. Aqueles que nasceram durante os 40 anos de peregrinação no deserto. E essa renovação da circuncisão, essa renovação da aliança, do pacto, também era um lembrete do fracasso da geração anterior em cumprir esse pacto que foi feito com Deus. E essa nova geração recebe agora uma nova oportunidade de se arrepender,
pelos pecados dos seus antepassados e de construírem uma nova história com o Senhor, de se comprometerem verdadeiramente com o Senhor. E no versículo 6, então, nós podemos perceber que a desobediência foi apagando da memória do povo. É como se, quem eles eram, né? É como se a desobediência fosse descaracterizando a identidade daquele povo. Eles não tinham mais plena convicção de quem eles eram. Eles esqueceram que eles eram essa descendência de Abraão e que essa promessa haveria de se cumprir na vida deles. A desobediência comprometeu a identidade daquele povo e compromete também a nossa identidade. E nós precisamos então de ensino constante. Nós precisamos de oração, nós precisamos estarmos na casa do Senhor, precisamos ler a Bíblia, precisamos de escola dominical, precisamos de discipulado, porque nós precisamos desse ensino constante que nos lembre quem nós somos, que nos caracterize como filhos e filhas de Deus, como um povo de Deus, com o qual o Senhor fez, através de Jesus Cristo, um pacto, uma nova aliança. Aquele povo precisava rememorar a sua história para poder resgatar a sua identidade que havia sido perdida. E você conhece a sua história. Você sabe verdadeiramente quem é o seu Deus. Você sabe qual é a sua missão. Você sabe por que você está aqui. Você sabe para que você foi criado. Então, para entrar em Canaã, primeiro Deus precisava restaurar a memória daquele povo, precisava renovar o pacto, precisava ouvir deles que eles verdadeiramente queriam se comprometer com Deus, com o propósito de Deus, com o propósito do reino de Deus. Essa era mais uma etapa que aquele povo precisava passar. E é uma etapa que nós também precisamos passar, as promessas e as vitórias que Deus tem para a nossa vida. Deus precisa olhar para nós e encontrar em nós homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua vontade, comprometidos com o seu querer, comprometidos com o cristianismo que vem de Jesus, não o cristianismo muitas vezes apropriado de forma errônea, descaracterizado. Deus deseja que você vivencie todas as promessas que Ele tem para você, todas as bênçãos que já estão preparadas para você. Em Romanos 2, no versículo 28 e 29, Paulo diz que a verdadeira circuncisão é a do coração, aquela realizada pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele está dizendo que o sinal físico da circuncisão deve ser acompanhado por um compromisso interior com Deus. A renovação da circuncisão era para aquele povo um lembrete da fidelidade de Deus e da desobediência do povo. Então, nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos com esse texto, por meio de tudo que Deus foi falando e foi orientando Josué, que é preciso uma caminhada, que é preciso etapas, passarmos por essas etapas para que nós cheguemos à vitória, a bênção que o Senhor já tem preparado para nós. Nós aprendemos também aí no versículo 10 que nós precisamos celebrar. Quando a vitória chega, quando nós temos esse reencontro com Deus, quando o pacto é reafirmado, quando nós entendemos quem somos, compreendemos quem é Deus, quando nós assumimos esse comprometimento com o reino de Deus, nós precisamos celebrar. E celebrar é diferente de comemorar. Nós temos que celebrar os novos ciclos das nossas vidas. Esse povo não conhecia a circuncisão e também não sabia o que era a Páscoa. Eles não conheciam a Páscoa. Em comemoração, sempre tem bebida e comida, para ser uma comemoração, mas na celebração, ainda que falte a comida e a bebida, há alegria e há contentamento. Porque na celebração
há sempre um propósito maior. E o povo de Deus deve ser um povo que aprenda a celebrar. Ainda que tudo nos falte, nós devemos celebrar o privilégio de podermos servir ao nosso Deus. Isso é mais do que motivo para nós celebrarmos. E aí no versículo 8, 9, 10, diz que o povo então foi se recuperando, né? Os homens foram se recuperando da circuncisão. E aí o Senhor fala com Josué agora já em Gilgal. Gilgal estava mais ou menos cerca de 3 quilômetros de Jericó. E o povo para ali para se recuperar e também para celebrar a Páscoa. E a Páscoa, né, que é a nossa ceia, que no próximo domingo nós estaremos nos lembrando do amor e dessa nova aliança que foi firmada. Tempo de comunhão, tempo de alegria. Tempo de celebrar o novo de Deus sobre a vida deles lá naquela época e sobre nós hoje. O Senhor diz a Josué lá no versículo 9 que ele estava retirando toda a vergonha, toda a zombaria que o povo sofreu durante o tempo de escravidão no Egito. E é isso que o Senhor quer quando Ele vem até nós, tirar de nós todo o tempo de dor, todo o tempo de vergonha, todo o tempo de tristeza. O Egito representava a humilhação, representava a escravidão, e Canaã representaria o tempo da conquista, o tempo da vitória. Então era preciso celebrar o fim de mais de 400 anos de humilhação e de escravidão do povo de Deus. O que você tem a celebrar? Quantos anos você viveu, ou quanto tempo você viveu sob o jugo do pecado? E quando foi que Jesus te libertou? Então há muito o que você tem a celebrar. Celebre. Celebre a presença de Deus, celebre a liberdade que o Senhor lhe dá. Celebre. Nós temos que aprender tudo, a celebrar tudo o que Deus fez. Celebre tudo aquilo que você tem. E se você de repente está olhando para a sua vida, pastor, a minha vida está tão difícil, o que é que eu tenho? Meu irmão, você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida. E isso é mais do que motivo para celebrar. Você tem a promessa da salvação em Cristo Jesus. Você tem um Deus que te ama e que cuida de você e que olha para você e que está com você todos os dias. Isso é mais do que motivo para celebrar. E se lembre de uma coisa. Aquele povo estava a 3 quilômetros de Jericó. Depois você lê lá o capítulo 6, como eles conquistaram Jericó. Você pode estar a poucos passos da sua vitória, daquilo que você tem colocado diante do Senhor. Mas se lembre, é um processo. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que Deus não opera milagres sem necessidade. O versículo 11 diz que após a celebração da Páscoa, eles comeram uma comida que era boa e com muita fartura. Durante 40 anos, eles só comeram maná. Vocês imaginam? Café da manhã, almoço e na janta, maná. No dia seguinte, café da manhã, almoço e janta, maná. E no dia seguinte, maná, e maná, e maná. Durante 40 anos. Por causa da desobediência do povo. A vitória foi ficando cada vez mais distante por causa da desobediência do povo, porque deram ouvidos a vozes que não eram a voz de Deus. E aí diz no versículo 12 que de repente o maná cessou, deixou de cair do céu. Então nós aprendemos que há coisas que Deus permite que saiam da nossa vida, porque não era mais o momento aquelas coisas não nos fariam mais bem, não estavam acontecendo mais para a glória de Deus. O maná então cessou, não era mais necessário o milagre, agora era hora de trabalhar, era hora de arregaçar as mangas, de cuidar da terra, de fazer a terra produzir.
Diz então no versículo 12 que no mesmo ano, naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra. Comeram do trabalho das suas mãos. Nós sabemos o quanto isso nos dignifica. Quando nós olhamos para a comida sobre a nossa mesa e nós sabemos que aquilo é fruto do trabalho honesto das nossas mãos. É isso que Deus queria ensinar para aquele povo que agora já estava se constituindo como uma nação. Vocês precisam aprender o valor do trabalho, o valor de estarem juntos, de cuidarem uns dos outros, de produzirem o seu próprio sustento. Há momentos em que Deus age no sobrenatural para nos abençoar, mas há momentos em que nós mesmos precisamos produzir a nossa provisão. Nós precisamos compreender os ciclos da nossa vida. Diante da terra, da visão da promessa, arregace as mangas e trabalhe. Trabalhe. Trabalhe duro, trabalhe com honestidade. Trabalhe na sua vida, a sua vida profissional, mas trabalhe também na obra do Senhor, com honestidade, com humildade, para que a sua vitória chegue, para que a sua vitória seja conquistada, para que você seja abençoado, para que a sua vida seja uma vida de testemunho, para que você possa ser encontrado pelo Senhor como um servo fiel, para que o Senhor olhe para você e diga como Ele disse no dia em que Jesus foi batizado, que aquela voz de Deus que veio do céu e diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro. Que o Senhor possa dizer isso a meu respeito e a seu respeito. Que o Senhor possa se alegrar quando Ele olha para nós. E que acima de tudo Ele possa encontrar em nossos corações, corações dispostos a servi-lo com humildade. E que compreendem que o amor é o dom maior. Amém. Curve a sua cabeça. Se coloque na presença do Senhor. O significado da vida não está no milagre, mas naquele que opera o milagre. E creia que Deus pode, Deus quer te abençoar. Muitas vezes por meio dos milagres, mas muitas vezes a bênção do Senhor virá através do trabalho das suas mãos. Há o tempo do extraordinário de Deus e há também o tempo do ordinário, mas Deus está presente em todo o tempo. Não se desespere, meu irmão, minha irmã, diante de uma porta fechada. Creia que outra maior será aberta por Deus, mas comece a semear. Deus quer lhe dar uma grande colheita, mas lembre-se, você só vai colher aquilo que você semear. O que é que você tem plantado nas áreas da sua vida? Se preocupe com isso, porque é exatamente isso que você vai colher. Durante um tempo, a provisão veio do céu em forma do maná. Agora, a provisão vem da terra. Se coloque diante do Senhor. Abra o seu coração. Diga a Ele a bênção que você espera, aquilo que você deseja. E peça que o Espírito Santo de Deus fale com você. Se por acaso você tem sido, ou as suas ações têm sido obstáculos para que essas bênçãos te alcancem. Para que a vitória do Senhor te alcance. O desejo do Senhor sempre foi o de abençoar o seu povo. Mas muitas vezes as escolhas humanas retardam essas bênçãos. Nós precisamos nos lembrar que há princípios que são inegociáveis para Deus. Obediência, humildade, autoridade. As promessas do Senhor já estão preparadas para a sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Mas Ele pode estar preparando você para herdar algumas delas. Então permita que o Espírito Santo de Deus te molde. Se coloque como o barro na mão do oleiro. Permita que o Senhor te faça quem Ele te chamou para ser.
Há um novo tempo e há uma nova história preparada por Deus para você. Há um tempo de cura, há um tempo de paz, de alegria, de vida abundante, de manifestação do poder do Espírito Santo. Há uma história de prosperidade, prosperidade bíblica. Há um desejo de Deus de maior relacionamento, relacionamento de maior intimidade. E nesse relacionamento de maior intimidade, você poderá experimentar do sobrenatural de Deus. E nessa manhã, ou perdão, nessa noite, a pergunta para mim e para você, da parte do Senhor é: o que você quer? Diga para Deus o que você quer. Porque Deus já disse para nós o que Ele quer. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós abrimos os nossos corações e nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes temos pecado contra Ti. Não temos feito aquilo que é a Tua vontade, não temos cumprido os Teus propósitos, temos negligenciado, Senhor, a Tua obra. Não temos, Senhor, atentado para os Seus princípios, para os Seus mandamentos, Senhor. Temos procurado fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Então, em nome de Cristo Jesus, que nessa noite nós possamos, Senhor, reafirmar o pacto contigo, Senhor. O pacto que foi selado no dia em que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o dia em que nós fomos batizados, o dia em que nós manifestamos publicamente a nossa fé no Senhor. Então, Pai, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, que nós possamos nos humilhar na Tua presença, Senhor, para que nós possamos experimentar a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós não sejamos empecilhos, Senhor, na Tua obra, que nós possamos nos abrir, Senhor, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E que esteja sempre, Deus, na nossa memória, no nosso coração, qual é a nossa identidade. Nós somos filhas e filhos do Deus Altíssimo. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.